Note que Aristóteles concebe a técnica do discurso coerente, mas ele não a utiliza na prática, ou pelo menos não a utiliza nos textos dele que nos chegaram. Tá certo? Como esses textos são todos anotações de aula, eles são todos organizados dialeticamente. O que é dialética? Dialética é confrontação de discursos contraditórios, de hipóteses contraditórias. É a elaboração do contraditório em vista de chegar, vamos dizer, a uma espécie de percepção intuitiva de uma premissa que articula esses vários elementos contraditórios, ou anulando um e subscrevendo o outro, ou mostrando como eles são verdadeiros, igualmente verdadeiros, mas em planos distintos. Quer dizer que a dialética faz exatamente o contrário da lógica, né? Quer dizer, a lógica vai partir de uma premissa e desenvolver conclusões, e a dialética, ao contrário, ela vai partir de hipóteses contraditórias e remontar até tentar encontrar a premissa fundante que as explique e as articule. Isso quer dizer que nós não temos um único exemplo de discurso lógico elaborado pelo inventor da lógica. Esse exemplo aparecerá já num outro contexto, numa outra civilização, através da filosofia escolástica. Filosofia escolástica, assim chamada por ser a filosofia que se desenvolvia em escolas, isso é, que era elaborada por grupos de profissionais que trabalhavam ali em tempo integral e que podiam desenvolver então um vocabulário técnico que a comunidade científica dominava. Ela também não é um produto imediato do surgimento do cristianismo, né? Nós não podemos falar de escolástica antes dos séculos X ou XI, mas uma coisa é certa: existe um livro maravilhoso do historiador Alois Dempf, que se chama Concepção do Mundo na Idade Média. Na verdade é uma coisinha de 100 páginas, mas é uma obra-prima. E ele mostra, nas primeiras gerações de cristãos, o que se transmitia, o que o apóstolo transmitia aos fiéis não era uma doutrina, mas uma narrativa. O apóstolo contava alguma coisa que aconteceu. E é por isso mesmo que o evangelho se chama uma boa notícia. Eles não estavam expondo uma doutrina, uma teoria, nem nada. Eles estavam contando uma série de acontecimentos miraculosos que eles tinham presenciado, e que acontecimentos que continham em si um apelo imediato, vamos dizer, a uma transformação pessoal. Quer dizer, eram notícias que modificavam a visão do mundo das pessoas, que modificavam as próprias pessoas. Quer dizer, você recebeu aquelas notícias, você já não é o mesmo de antigamente. Então veja que não havia nenhuma preocupação persuasiva. Ninguém estava tentando persuadir ninguém de coisa nenhuma. Não havia uma teoria, uma doutrina que você pudesse expor e defender. Porém, quando isso começa a ser disseminado no meio grego, que era um meio habituado às discussões filosóficas, a narrativa é ouvida como doutrina. E naturalmente começa-se a fazer objeções. Quer dizer, toda narrativa, ela de fato ela implica certas afirmações de ordem lógico-doutrinal. No mínimo, você diz que algo aconteceu, você está dizendo que algo é possível. Tá certo? Então surge a pergunta: como você explica isso? Na verdade, o apóstolo não estava explicando nada, ele estava apenas contando. Quem exige a explicação é o ouvinte que está em dúvida, ou porque é uma dúvida sincera, ou porque é malicioso. Então, são, vamos dizer, as pessoas de fora, as pessoas estranhas, não necessariamente inimigos da fé, mas pessoas que não participavam dela, que começam a provocar, então, os apóstolos para que provem aquilo que estão dizendo, pelo menos que expliquem doutrinariamente. Então, foi assim que nasceu o que hoje nós chamamos de doutrina cristã. E quem obrigou a igreja a ter uma doutrina foram os estranhos e inimigos. Para muitas pessoas, para várias gerações, para todas as pessoas que se converteram à fé cristã nas primeiras gerações, não foi necessário doutrina nenhuma. Foi só, o que Jesus Cristo fazia? Ele também explicava lá uma filosofia? Não. Ele ia lá fazer um apelo, que ia direto ao coração das pessoas, e fazia milagres. Se você viu tudo isso, você se convertia, mas não por força de uma convicção intelectual, e sim pela força imediata, vamos dizer, pelo impacto imediato dos fatos. Tá certo? E é fácil você perceber que à medida que as pessoas se distanciavam no tempo desses primeiros acontecimentos que marcaram o nível do cristianismo, então o elemento fático, o elemento narrativo vai perdendo força, porque já não é o testemunho imediato, é, como é que se diz, é a recordação da recordação da recordação da recordação. Então isso vai se diluindo. Na mesma medida que vai se diluindo, então o elemento doutrinal tem que se fortalecer, quer dizer, você tem que fornecer mais explicações. O Dempf também assinala que os primeiros padres que fizeram esboços de justificação doutrinal,
não tiveram nenhuma preocupação sistemática. Ou seja, eles não tentaram organizar uma doutrina, mas apenas respondiam a pontos específicos, conforme a sua seu maior ou menor talento filosófico. À medida que essas várias respostas polêmicas às objeções se acumulam, o que acontece? Alguém lê uma, lê outra, lê a massa e vê que está desorganizado, que tem contradições, né? E é justamente esta massa crítica de respostas polêmicas isoladas, objeções isoladas, feitas em várias épocas e lugares, sob motivações diferentes e desde níveis completamente diferentes, que ameaça virar um caos e sugere a necessidade de botar ordem no coreto. É nesta hora que começa a chamada filosofia escolástica. Tanto que, para fazer isto, a filosofia escolástica inventa um gênero literário novo, que não existia, chamado suma. O que é suma? É soma. Quer dizer que a suma pretende abranger a totalidade da doutrina cristã, desde os seus primeiros fundamentos até as suas consequências últimas, de ordem prática, moral, ritual, etc, etc. Também, é claro que nem todas as sumas perfazem esse objetivo. Existem várias sumas. As mais famosas são a de Santo Alberto, a de Alexandre de Hales e a de Santo Tomás de Aquino. Escreveu, aliás, duas, uma para os cristãos, que é a Suma Teológica, e outra para os não cristãos, que é a Suma contra os gentios. A Suma é o primeiro exemplo histórico de discurso lógico coerente do começo ao fim. Ou seja, nós sabemos fazer um discurso lógico porque os escolásticos nos ensinaram. E se não existisse nenhum exemplo concreto desta possibilidade, não seria possível nenhum tipo de ciência. Quer dizer, a ciência ficaria como um ideal. Pelo menos não seria possível o tipo da ciência da natureza. Seria possível ciências filosóficas, como a metafísica. Seriam possíveis, claro, mas as sumas, elas não tratavam somente de assuntos metafísicos, mas de assuntos, quer dizer, da natureza, a criação, a estrutura do cosmos, e de assuntos de ordem político-moral, o governo, a conduta, etc, etc. Então, quer dizer, organizava em discurso lógico uma massa de conhecimento concreto sobre a realidade da experiência, e não só sobre os princípios. E ora, o que é ciência? É exatamente fazer isso, quer dizer, você transpor a experiência concreta num discurso lógico. Fazer um discurso lógico só sobre princípios, certo? Ou só sobre elementos puramente lógicos, as matemáticas também fazem. Então, nós podemos dizer, um discurso matemático, ele é um discurso lógico sem conteúdo, por assim dizer, constituído apenas de formas da possibilidade. Quando você vai na escola e a professora te ensina a fazer conta com laranjinhas ou bananas, mas ao mesmo tempo esclarecendo para você que a conta seria a mesma se você trocasse as laranjinhas por bananas, é exatamente isso que ela está falando. Ela está mostrando para você que esse é um discurso lógico, vamos dizer, sem conteúdo substancial efetivo. É um discurso que se refere apenas a um esquema de possibilidades. Quer dizer que se somar duas bananas com outras duas bananas, vai dar 4. Se somar duas laranjas com outras duas laranjas, também vai dar 4. Então, tudo em lógica, tudo em matemática é na base do se. Se isto, então aquilo. Claro que esse discurso então nada afirma sobre a realidade, mas apenas sobre a consistência das várias relações lógicas entre si. Porém, isso não basta para constituir uma ciência, porque uma ciência pretende explicar a realidade efetiva. Então, o primeiro exemplo de discurso lógico unificado sobre a realidade efetiva são as sumas escolásticas. Elas dão, até hoje, o modelo de todo e qualquer discurso científico. E isso é uma coisa que eu nunca encontrei um cientista praticante que soubesse disso. Então, mas é claro que ao mesmo tempo que os escolásticos faziam isso, a ideia deles não era explicar a natureza e os fatos em si mesmos, mas os fatos dentro da perspectiva do texto revelado. Se esses discursos tocavam em elementos da natureza, como a origem do cosmos, a constituição da matéria, dos planetas, etc, 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 era, por assim dizer, de raspão, e era só porque esses elementos eram mencionados nos evangelhos. O objetivo fundamental da Suma é transpor a narrativa evangélica em discurso lógico doutrinal. Tá certo? Então, todos os elementos que eram mencionados ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento também têm que ser explicados, mas têm que ser explicados não em si mesmos, sim em função da sua presença na Escritura. De modo que os objetos da natureza e o mundo da política, da moral, da história, não eram objetos de atenção específica
do pensador escolástico. Eles entravam ali, por assim dizer, de raspão. E, ao mesmo tempo, o estudo da natureza prosseguia durante a Idade Média. Quando ele era feito, quando ele mesmo era o centro da atenção, então não havia nenhuma tentativa de transformá-lo em discurso lógico. Tá certo? Essas tentativas são já mais tardias. Então o que você vê durante a Idade Média são coleções imensas de fatos, totalmente desarticulados e às vezes até sem classificação. Por exemplo, existe a famosa enciclopédia de Santo Isidoro de Sevilha, que ele chama de etimologias. Para nós até parece estranho, por exemplo, por que um livro chamado de etimologias, né, deve tratar, por exemplo, da geração dos animais, dos continentes, da geografia, etc. Né? Mas é uma coleção de fatos, bastante desarticulada, de modo que você vê que a ciência nessa época a ciência da natureza nessa época estava numa fase de coleta. E o pouco de organização discursiva que havia dentro das sumas, onde a natureza não entrava como objeto de interesse primordial, tá certo? Mas apenas, vamos dizer, como um assunto marginal, pelo fato de que determinados elementos da natureza eram mencionados no Evangelho. E para entender o texto, então você precisa saber do que o texto está falando, então você também precisava entrar nos fatos mesmo. Então você tem uma espécie de duas ciências da natureza, tá certo? Durante esse período escolástico. Você tem aquela que deriva do estudo do Evangelho, aquela que deriva da observação direta dos fatos, organizados como mera coleta, mais ou menos caótica, tá certo? À espera de que um dia a coisa se organize. Então isso quer dizer que nesta época o que se conhecia como ciência era propriamente a teologia, quer dizer, que era o produto mais elaborado intelectualmente. Ao mesmo tempo, na dimensão do estudo da natureza, esses fatos caoticamente coletados, às vezes se organizavam não como doutrina, mas como técnica alquímica, ou seja, determinadas operações da natureza que o homem pretende imitar ou até, vamos dizer, transcender e aperfeiçoar. Então, vamos dizer, a outra forma de discurso científico medieval, então, são os tratados de alquimia. Mas note bem, eles não são uma teoria, eles são uma técnica, né? Então, você faz isso, depois aquilo, daí vai acontecer isso, mais aquilo outro. Claro também que essa técnica subentendia certos princípios explicativos de natureza simbólica. Então isso quer dizer que na alquimia você ainda vê a prevalência da ideia do cosmos natural como símbolo de realidades espirituais. Ideia que também estava presente não só no evangelho, na teologia escolástica, mas no próprio ritual da igreja. No ritual, e sobretudo na arte sacra. Quando você entra em qualquer catedral gótica, você vai ver milhares de figuras, tá certo? De plantas, de animais, de seres humanos, tá certo? De acidentes geográficos, etc, etc, que tudo ali está ali, não como estaria num museu de ciência natural, tá certo? Mas como numa galeria organizada de símbolos que devem remeter a realidades espirituais. Então, quer dizer, a natureza era estudada como ilustração de realidades espirituais, sem a menor esperança de que esta natureza pudesse em si mesma e por si mesma constituir um campo fechado e autoexplicativo. Ou seja, não há explicação da natureza no plano da própria natureza. Quanto mais você espremê-la, mais você vai chegar em certos paradoxos que só se esclarecem quando você entende a natureza inteira é um símbolo de realidades espirituais mais permanentes que não são naturais.